Apesar de não parecer, esse programa é feito de fatos apurados e noticiados jornalisticamente. Saudoso e descansado Vitor Camejo. Como vão as suas playlists aí de festa de fim de ano, já que tá acabando o ano? Meu irmão, já tô na vibe do shopping center já. Setembro, já tava mandando as músicas da Simone já. Aí. Já montando a árvore de Natal. Eu por mim, o espírito natalino é assim. Eu sei que nem sei que época que a gente tá indo pro ar agora, mas passou setembro. Pra mim já monta a árvore e desmonta só em junho. E a gente tinha que comer fatia de parida o ano todo. Que chama rabanada, né? Aqui é fatia de parida. Fatia de parida? Fatia de parida, fica aí. Cara, de repente ficou muito menos apetitosa a rabanada, né? A gente aqui já vai descongelando o Roberto Carlos. Hein, Vitor? Aí bota o Roberto Carlos comendo uma fatia de parida. Mas, ó, eu tava lendo aqui a pesquisa do episódio de hoje e entrei numa vibe mais samba raiz. Uma coisa mais... Pô, vamos pro Rio de Janeiro de novo? Não. Não vai ter, não tem só no Brasil sem Rio de Janeiro, cara. Não, tem hoje que entregar a taça pros carioca. Hoje vamos ao Rio Grande do Norte, que apesar do nome, fica no Nordeste. Você aí que tem um problema de geografia, né? O caso de hoje me lembra o saudoso sambista Bezerra da Silva. Meu vizinho jogou uma semente no meu quintal, de repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou. Maravilhoso, Bezerra. É mais ou menos. Cagueta é a imagem do cão. É isso, velho. O Bezerra, a gente lembra aqui, né? O Brasil lembra pela malandragem carioca, mas era pernambucano. Olha. Né? Mostrando aí pro mundo que o espírito vibe correta está no Brasil inteiro. Não está só na Bahia, nem no Rio, nem em Belém. Está no Brasil inteiro. Mas tem alguns lugares que tem um pouco mais. Um pouco mais, isso é verdade. Isso aí é verdade. O tema de hoje, Vitor, vale ressaltar, foi sugestão do ouvinte Guilas, ou é Guilas, não sei pronunciar o nome dele, que deixou um comentário em uma das nossas 220 milhões de plataformas aí, viu? Olha aí, interativos. Isso. Então faça você aí em casa, você também faça como Guilas. Guilas. Mande sugestões pra gente, facilite o trabalho da nossa equipe de pesquisa. Né? Todos eles estão completamente uberizados já, trabalhando em vários empregos diferentes. Então seria muito bom se você fizesse essa mão pra gente aqui. Muito obrigado aí, Guilas. Nosso jurídico vai entrar em contato com você. Vai não. O pessoal que se sentiu ofendido a partir de agora pode processar o Guilas, tá? Então sim. É isso. Beijo. Vitor. Oi. Prepare sua pulseirinha de reggae. Ei. Seu trabalho. Eu trabalho com Durepox. Bem? Seu dread, deixa um dread tranquilo ali, inchado na parte da raiz. Apropriado culturalmente. Não posso. Sou proibido. Meus amigos de Salvador proibiram. É verdade. E embarque na brisa da nossa viagem de hoje. O destino é Cruzeta, Rio Grande do Norte. A imagem é de uma cidade pacata, pacífica, fofinha até, né? Que se vê no meio de uma fumaça de confusão, com direito a muito giroflex, sirene, peixeirada em pé de planta, unguento ou emplastro de planta, chazinho de planta, velhinhos fofos e, felizmente ou infelizmente, a danada da lei. A receita tá boa hoje. Então, vamos ao preparo. Eu sou o Vitor Camejo, eu tenho uma pomadinha tira e queda pra essa sua coceirinha no pé. Eu sou Pedro Duarte, você pode me imaginar numa cadeira de praia, na calçada, tomando uma geladinha com meus amigos aposentados do Solo Brasil, da Wondery. O ano é 1996. Estamos numa cidadezinha de 7.900 habitantes chamada Cruzeta. Cruzeta fica a 230 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, numa região conhecida como Seridó. É uma área bem rural e a galera lá gosta de um forrozinho, né? Uma vaquejada. Pô, fui dar uma olhada no Google Maps aqui e é do lado de um açude grandão. Já me mostrou que tem uma queijaria e um lugar aqui chamado Açaí do Miau Miau. Estou emitindo minha passagem para Cruzeta imediatamente. Excelente. Além da tranquilidade do charme, Cruzeta também tem umas empresas de cerâmica que terminam aí de compor o portfólio econômico local. Mas voltando ao assunto,
Nessa época aí, segundo uma matéria da BBC, a delegacia de Cruzeta recebeu uma denúncia anônima de um suspeito que estaria vendendo maconha em um bar, numa região próxima à saída da cidade. Então, vamos imaginar aqui como pode ter acontecido isso. Era uma noite animada de sábado, num boteco ali de beira de estrada de Cruzeta. Mas, Vitor, pense num bar de beira de estrada de verdade, entendeu? É, o raiz, aquele verdadeiro, tá. Isso. Não é o raiz gourmet que imita o raiz, é o real, que é aquele que tem no Brasil todo. Foto da Sula Miranda na parede. Isso. É isso aí. Já é, né? Em sépia já, desbotando. Mas enfim, vamos chamar esse bar aqui de Bar do Bigode, que também é uma instituição nacional. Todo lugar tem um Bar do Bigode. Tem um bigode. É isso, com certeza. Bar do Bigode é tipo a agência da Caixa do Correio. Exato. Pelo menos um em cada município brasileiro tem, tá? É cláusula pétrea da Constituição. Tem que ter um Bar do Bigode. Exatamente. Nem o Congresso derruba isso. Quase todo mundo que tava ali no bar, né, no nosso Bar do Bigode, se conhecia e aí era uma confraternização danada, aquela coisa tranquila ao som de um jukebox. E verdade, né? Tem jukebox nesses lugares todos. O jukebox de ficha, que podia ter um som mais bem equalizado. Sim. É só um agudão assim. Eita, coisa boa, né? Mas tinha um homem ali que não se encaixava no grupo. Vamos chamá-lo de Wagner, né? Tá. Wagner com W, Wagner. Wagner puxava papo com gente no bar e tal, mas ninguém dava trela pra ele. Até que ele chegou junto de uma pessoa assim, muito gentilmente, e ofereceu drogas. Caso a pessoa tivesse interesse em comprar, ele tinha umas drogas pra vender. Olha aí. Cordialmente, tranquilo, pra dar aquela quebrada no gelo, entendeu? Tipo, boa noite, meu nome é tô até com umas drogas que você quer. E a pessoa ficou puta da vida. Tá lá. Você vê que hoje em dia ninguém reconhece um cavalheiro mais nesse país. Pois é. Mas pelo jeito também faltou uma leitura de plateia aí pro Wagner, né? Porque Faltou. que espécie de traficante é esse que sai oferecendo droga assim, né? Como se estivesse vendendo biscoito de polvilho numa cidade de apenas 7 mil habitantes. Vai ficar marcado desse jeito, não é assim. 7 mil habitantes é todo mundo primo, pô. O cara faz isso, é isso. Com certeza. Mas não pode julgar, Vitor. Início de carreira, é isso aí. Sabe como é que é? A pessoa, né? E a noite de venda dele foi um desastre completo. O telefone tocou na delegacia de Cruzeta, né? Já caguetaram o rapaz ali. Tinha um cara traficando tóxico no Bar do Bigode. Aí os policiais chegaram rápido. Porra, que emoção, hein? Deram cana no Wagner. E aí... Finalmente, um crime, galera. É isso. E encontraram uma pequena quantidade de droga com ele. Aí ele foi assunto no bar, né? Os policiais descobriram que o Wagner provavelmente tinha mais produto intocado em algum lugar. Porque, olha só que maravilhoso, pouco antes da polícia chegar, uns clientes viram nosso traficante interior jogando um saco plástico por cima de um muro num terreno ali perto. A galera tava ganhando o Wagner desde cedo já. Isso. Chegou no boteco, tava com um cartaz de procurado pelas ruas da cidade. Os clientes ali, tudo bebo já acabado, né? Tropeçando e ainda davam conta de ficar ligado no infeliz vendendo droga. A polícia, então, foi no terreno onde viram o Wagner jogando a sacola e acharam a sacola, né? A sacola tava cheia de folhas recém-colhidas, verdinhas e bem cheirosas. Era de amba, fuminho, fumo de Angola, verdinho. Então era a sacola cheia de bagulho mesmo. É, Vitor. E o mais esquisito é que não tava embalado assim, prensado, como uma maconha costuma aparecer na mão de um traficante, né? Óbvio que a polícia quis saber como aquela droga fresquinha tinha chegado na cidade. Porque, né, pô, os traficantes são criativos. E a gente tá na década de 90. Sim. Vamos lembrar disso, que é o auge do espírito desbravador. Tava ali todo mundo achando um jeito de espalhar a droga. No nosso episódio anterior, inclusive, aqui do Sol no Brasil, lindamente batizado de O Mistério do Furinho, a gente falou sobre a paranoia que pairava no ar nessa que foi a década do Pablo Escobar. Foi o nascer do tráfico com a imagem de Big Business do mal. É, cara, os anos 90 colocaram o tráfico de drogas na posição de Demogorgon do inconsciente coletivo que a gente vive até hoje, né? Todo mundo morre de medo do tráfico. É um negócio obscuro, bad vibe total, né? Que vive numa realidade paralela do ladinho da nossa aqui, né? Pois é, né? Então, policial nenhum ia gostar de descobrir no jornal, né, que tem uma rota, um fornecedor, um novo ponto de venda de drogas na cidade deles. E não tinha, assim, nenhum grupo de crianças norte-americanas excessivamente carismáticas pra salvar o mundo, que nem em Stranger Things. Então, o que é que os tiras fizeram?
pressão no Wagner, perguntando, né, onde é que você conseguiu essa droga aí, Wagner? E o Wagner simplesmente respondeu: colhi aqui em Cruzeta mesmo. Porra, mano, sou no Brasil. A gente já falou que a cidade fica lá no Rio Grande do Norte e é pequenininha e tal, mas uma coisa importante de dizer é que Cruzeta tem uma taxa quase zero de criminalidade, então tá tudo em paz, pra que mexer em time que tá ganhando? Com certeza. Uma Cruzeta, quando tá em paz, não quer guerra com ninguém. É isso, né? Só que na hora que deram um baculejo no Wagner, ele aí caguetou esse oásis sertanejo dizendo que tinha pegado a erva no quintal de um idoso ali mesmo na cidade. Você pode chegar e falar, fui lá e peguei, senhor. Ficava ali do lado do pezinho de acerola. Depois dessa denúncia do Wagner, no sábado, a polícia abriu uma investigação e conseguiu um mandado de busca e apreensão. E aí você pensa numa semana começando de um jeito meio merda, né? Porque na segunda-feira chegou a polícia, toque, 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 na porta do seu Djalma Paixão, um aposentado de 63 anos na época, morador de Cruzeta. Vale ressaltar aqui que o nome dele não é esse, tá? A gente inventou esse codinome bacana aí pro senhor. Seu Djalma. Seu Djalma ficou bastante constrangido quando do nada chegaram os policiais na casa dele com os facões. A polícia disse que tava lá, que era pra cortar os pés de maconha que ele tinha plantado no jardim, mas Djalma disse que não fazia ideia que aquilo era maconha. Ele disse que pra eles era só uma plantinha maravilhosa que dava um belo chá e infusões medicinais. Maravilhoso. Porra. Cruzeta, em 1996, já vivia em 2050. Se 2050 for bom assim, que a gente, né? Talvez nem a gente viva em 2050, né? Mas vamos lá. Cruzeta já estava lá. Uma perícia descobriu que a maconha da casa do Djalma era de um tipo de cannabis sativa, um pouco mais fraquinha, que os locais chamavam de lhamba. Mesmo depois de saber que era maconha, seu Djalma implorou pros policiais não derrubarem os pés. Boa, somos todos seu Djalma. Ou arrasar com o jardim, uma horta de um senhorzinho, é crueldade demais. É verdade. E assim, ó, lá em 96, seu Djalma tinha câncer, né? E usava a lhamba como um tratamento natural pras dores. Ele nem fumava, Vitor. A erva era, tipo, curtida na água, em álcool, entendeu? Era aquela cura ancestral, a sabedoria popular. Sim. Né? A cura do idoso mesmo. Tem gente que faz pomada de arnica, de carqueja. Né? Minha avó usava andiroba pra passar na perna. Né? O molho místico caseiro que paracetamol nenhum vai ter. Nunca vai chegar aos pés da sabedoria popular brasileira. No inquérito, o Djalma disse que a esposa dele tinha trazido umas mudinhas ali da casa da irmã dela em Natal, numa viagem 8 anos atrás. Aí, Vitor, ele trouxe a maconha, começou a fazer chá e aí ele percebeu que a saúde dele melhorou, entendeu? Então, porra, ele não guardou pra ele mesmo, começou a falar pra todo mundo, né? Pra os conhecidos e tal, o pessoal foi lá buscar uma mudinha. E foi assim, meu amigo, que outras 5 casas de Cruzeta também ganharam os jardins canábicos. Que beleza. Pô, maravilhoso. A planta servia pra tudo. Dor de cabeça, problemas respiratórios, epilepsia, reumatismo, enxaqueca, falta de apetite e baixa inspiração na hora de escrever um show de stand-up. E foi essa versatilidade que fez a polêmica maconha se espalhar por toda a cidade. Vitor, você sabe que a gente aqui não mede esforços na pesquisa para esse podcast acontecer, né? Claro que não, amigo. Somos verdadeiros ratos de biblioteca, somos ratinhos e o nosso queijo é apenas o conhecimento. Nós encontramos um livro chamado Maconha, Coletânea de Trabalhos Brasileiros. Rapaz, então deve ser grande esse livro, hein? Que o que mais tem é trabalho brasileiro feito na base da maconha. Na verdade, o livro é uma parada caretaça. Tão assa que fica cômica. Como o nome diz, é uma coletânea de artigos do Serviço Nacional de Educação Sanitária sobre maconha. Eita! E aí eu vou te dar o nome de alguns capítulos. Maconhismo e alucinações. Que beleza. Intoxicados pela maconha em Porto Alegre. Vai. Aspectos do maconheiro em Sergipe. Que bonito. Os fumadores de maconha em Pernambuco. Não, Vitor, agora essa é especial, hein? O vício da diamba no estado do Pará. Uma
toxicose que ressurge entre nós. Não parece só nome de filme do Cheech and Chong, velho. Cheech and Chong no Brasil. Cheech and Chong, intoxicados pela maconha em Porto Alegre. E nós pensamos num trecho do artigo Sobre o Vício da Diamba, de Francisco de Assis Iglesias, que foi publicado originalmente em 1918 e fala sobre o longo caminho da cannabis, referida pelo Iglesias como cânhamo, até chegar no nosso Brasil. Olha aí. Cânhamo eu não conhecia não, hein? Sensacional, Vitor, aquela voz old school de 1900 e pouquinhos, por favor, leia aí o trecho pensado. O uso do cânhamo é muito antigo. Os cruzados viram os efeitos nos muçulmanos. Marco Polo observou nas cortes orientais entre os emires e os sultões. É muito usado no Vale do Tigre, nas Índias, na Pérsia, no Turquestão, na Ásia Menor, no Egito e em todo o litoral africano. Entre nós, a planta é usada como fumo ou em infusão e entra na composição de certas beberagens empregadas pelos feiticeiros, em geral, pretos, africanos ou velhos caboclos. Vamos parar com esse túnel do tempo, não tem condição. E aí, Cruzeta tá nesse lugar aí, de tradição cultural e medicinal da maconha. Seu Djalma passou aquela planta abençoada pra um, que passou pra outro, e assim foi, até que chegou num nível que deixava Amsterdã no chinelo. A galera local gostou tanto da plantinha que ela se transformou em estrela de vários canteiros da cidade. Ela estava na praça principal, na frente da igreja bonitinha, nos jardins das casas de 6 moradores e até no cemitério. Vitor, leia agora pra gente um depoimento da Renilda Medeiro, moradora de Cruzeta. As praças de Cruzeta eram bastante arborizadas, então era comum que as pessoas plantassem por ali. Em uma dessas, acabaram plantando maconha também. Ao que tudo indica, ninguém nunca tinha percebido a diferença entre maconha e as outras plantas da cidade. A BBC tem uma matéria sobre esse caso aí. Na matéria tem o escrivão do cartório de Cruzeta dizendo que tinham pés de maconha que chegavam a 6 metros de altura. Ô, louco. É a altura, pra você ter aí um parâmetro, de uma casa de 2 andares, entendeu? A maconha é selvagem, mas a maconha é feliz, pô, livre. Agora imagine que você tá na sua casa e de repente bate a polícia dizendo que você nunca pôde e não pode nunca mais usar, por exemplo, limão. Pô, Limão, um negócio que tu usa e pega lá na horta da tua tia, 300 anos, serve pra tudo, tu resolve, dá pra fazer molho, dá pra fazer suco, dá pra fazer chazinho quando tá com dor de garganta. Olha que isso era maconha pro nosso cidadão cruzetense. entendi seu ponto, né? Tá certo isso? Pois é. Limão, inclusive, é muito bom na carne de porco. A maconha, não sei. Eu tô falando do limão aqui. O que interessa é que rolou aquela revoada na cidade, né? Wagner já tava grampeado, a mão pesada da lei já tinha um preso por tráfico. Mas o que ia fazer com a quantidade de pé de maconha que tá pela cidade inteira, né? O pessoal usando como se fosse a coisa mais normal do mundo. O pessoal escovando dente com maconha, fazendo tudo. A polícia queria respostas, mas ninguém queria abraçar a bronca, entendeu? Foi aquele papo de... Sim. Eu nunca plantei. Eu peguei de um amigo que pegou ali também, de outro amigo. Isso aí foi um negócio que deixaram aí e nasceu aí. Um passarinho trouxe a semente, que jogou, cagou e que nasceu. Um joguinho de batata quente. É isso. A polícia queria chegar na fonte, né? Os pés que estavam em praça pública e na casa do seu Djalma já tinham ido pro saco. Cadê o resto? Com um batalhão de X9, rapidamente chegaram em 6 casas cruzetenses que exalavam o perfume de fartos jardins canábicos. Todo mundo naquelas 6 casas de Cruzeta ficou meio apreensivo. Será que os honoráveis cidadãos iam ter os jardins arrasados e ainda seriam presos? Porque todos os usuários da Liamba de Cruzeta, aqueles que receberam mudas do seu Djalma, eram maiores de 50 anos. Pra você ver que não era um clube de maconheiro. Era um negocinho de velhinho mesmo, trocando chá, receita de biscoito amanteigado, um negocinho que curava uma dor. Era uma galera 50 a mais. Não é possível que prenderam um monte de senhorzinho, senhorinha, porque estavam tomando chá e passando álcool maconhado nas varizes. Quando a gente acha que o Brasil é previsível, ele dá uma rasteira de capoeira na gente, entendeu? E não rolou esse vacilo bizarro. A justiça entendeu que os usuários não tinham intenção nem conhecimento de que aquilo era entorpecente. Então, não deu cana em ninguém, mas derrubou as plantações todas e aí dividiu a cidade.
Olha, já em 1996 já existia a polarização política. Olha só que loucura, ó. Muita gente achou um absurdo, porque, afinal de contas, não fazia mal a ninguém. Pelo contrário, né? Ajudava os idosos a terem uma vida melhor e tal. Sim. Mas tinha uma galera furiosa, né? Aqueles aldeões que achavam mesmo que tinha que acabar com aquilo, que era uma porta de entrada, né? Para um mundo de labaredas e rodinhas de violão, já pensou? E aqui que o Brasil nos surpreende. A Liamba de Cruzeta foi parar nos fornos das grandes cerâmicas da cidade. Olha aí, meu amigo. A democracia sempre acaba em uma fogueira. Alguns meses depois que as plantas foram destruídas e a poeira baixou, seu Djalma morreu. Pois é, muita gente na cidade, segundo a matéria da BBC, acredita que o estado de saúde dele piorou depois de não poder se tratar com as suas plantinhas. Logo, muito logo, os moços elegantes se embriagarão com a Djamba. E como, desgraçadamente, eles têm irmãs, o vício terrível passará a fazer parte da moda, como já o é a mania do éter, da morfina, da cocaína, etc. A história está se repetindo. As Helenas modernas não deixarão de ofertar aos seus telêmacos espartilhados o inebriante haxixe, a planta da felicidade, que nós chamamos planta da loucura. O pessoal gostava de florear na hora de escrever, viu? Esse aí é mais um trecho do artigo chamado Sobre os Vícios da Djamba. É isso, Vitor, a gente tá trazendo de volta esse artigo aqui, não é só pro senhor ficar fazendo aquela voz de novela. É porque a gente acha engraçada essa impostação toda, mas também é porque é a mesma pira de sempre, né? Esse artigo aí é de 1918 e basicamente ele diz a mesma coisa que a gente ouve por aí até hoje sobre maconha. Mais ou menos, né? Telêmacos espartilhados não é o que se diz sempre. Para mim é tristeza, porque eu acho um termo muito maravilhoso. É verdade. Mas é o mesmo discurso. Só que hoje em dia o pessoal diz isso aí mal vestido, né? Sem essa riqueza vocabular, né? Na época do artigo, o autor devia se vestir na estica, passava aquela cerinha no bigode. Sim. Terninho, cabelo arrumado. Pomada no cabelo. Né? Hoje em dia, pomada no cabelo, sabe? A calça engomada. Hoje em dia, qualquer um vestindo a camiseta do Deadpool, bermudão de elástico. Verdade. O tempo passa, né, Vitor? Em 1997, um ano depois do incidente em Cruzeta, a banda Planet Hemp foi presa a mando do juiz Vilmar José Barreto Pinheiro. Nossa, boa, surreal, meu. Isso aí. E pior que esse dia, isso aí nem foi por consumo, eu acho. Não, foi por apologia e associação para o consumo. Olha aí. Então, né, a polícia ficou 11 meses estudando as letras do Planet Hemp. Precisava disso tudo mesmo? Pô, eu amo, velho. Eu canto assim porque eu fumo maconha. O que será que ele quis dizer com isso? Até que prendeu os caras no meio de um show em Brasília. Os músicos abargaram 5 dias de cadeia. Olha aí. O detalhe é que quando o Planet Hemp foi preso, eles estavam na turnê do álbum Os Cães Ladram, mas a caravana não para. E nessa mesma semana, o disco vendeu 300 mil cópias. Esse aí, meu amigo, tem presença garantida em tudo que é case de CD cheio de adesivo adolescentes revolts aí nos anos 90. Em 2001, 5 anos depois de Cruzeta, a apresentadora Soninha Francine saiu na capa de uma revista assumindo que fumava maconha. Lembro disso também. Só por causa dessa fala na entrevista, a Soninha perdeu o emprego que tinha na TV Cultura, que é uma emissora pública, né? Ela não teve nenhuma consequência legal, pelo que a gente sabe, tal, mas perdeu o emprego por uma coisa que ela fazia ali sozinha em casa. Então, teve até um Datafolha da mesma época medindo a opinião dos paulistanos sobre o assunto. Mas também, meu amigo, que tudo ficam pedindo opinião de paulistano? Pois é. Porra, nada contra aí, até tem amigos que são aí, mas precisa disso. Peraí, Vitor, o estudo, vamos ao estudo aqui, cabe a mim trazer pra dar uma noção da divisão de ideias, né? Como é que foi esse estudo. Tá bom. Para 54%, a TV Cultura tinha agido bem em demitir a Soninha e, para 41%, a emissora agiu mal. 5% não souberam opinar. Em 12 de maio de 2016... Alexandre de Moraes foi nomeado ministro da Justiça pelo presidente Michel Temer.
E no dia 17 de janeiro de 2017, a internet ganhou um dos maiores clássicos do acervo iconográfico brasileiro. Diretamente do Paraguai, o deslumbrante ministro aparecia vestido um uniforme preto que talvez estivesse preconizando sua toga atual. Dizia-se na época que o Xandão queria ser governador de São Paulo e precisava fortalecer a imagem dele na área de segurança pública. E ele fez isso de uma maneira linda. Segurava nas mãos uma peixeira e adentrava uma mata densa, carpindo um lote de maconha impiedosamente, como se cada pezinho fosse um tweet do Carluxo. Xandão! Ah, Xandão! Olha aí. Meu amigo, que bom recuperar essa memória, mano. Parece que tem uns 35 anos que isso aconteceu. Ninguém menos que ele, Alexandre de Moraes. Aquele que anda sobre a chama, né? que bota o quico do foguete no bolso da toga. Agora vem aí o Vitor sendo desafiado a imitar o Xandão. Vai, Vitor, quero ver. Não imito. Esse eu não imito, de jeito nenhum. Imagina, imito o Xandão, dá ruim, e eu viro o Uber lá em Orlando. Tá maluco, isso aí eu não imito não. Isso aí eu apenas homenageio. Então bota a mina então, porque não é do Elon Musk, então tá tudo certo. A parceria é importantíssima entre o Brasil e Paraguai, parceria que é para a erradicação da maconha, do crime transnacional e, principalmente, esse é o efeito mais importante, contra a criminalidade organizada. Em 2017, o Xandão estava fazendo a mesma coisa que os policiais de Cruzeta fizeram 21 anos antes. E que a direção da TV Cultura, quando demitiu a Soninha, e o juiz do caso Planet Hemp. Mas calma que tudo isso só é importante porque a vida não dá voltas, a vida dá cambalhotas. Em 2023, 6 anos depois de meter a peixeira em um lote de estupefacientes, nosso ministro do STF voltou pela descriminalização do porte de maconha. Que bonito. O voto de Xandão ainda mencionou o racismo estrutural presente na maioria das prisões por droga no Brasil. Chupa essa manga, Vitor. Pai, pra você ver a diferença que faz quando o camarada é o seu próprio chefe, né? Pois é. Quando ele tava trabalhando pro Temer, tinha que manter aquela pose de empregado do mês, né? Uhum. Agora que é autônomo, aí pode parar, pode pensar na coisa, refletir, entender um monte de fatores. E agora o nome da banda se chama Planet 40 gramas apenas para uso pessoal. Aí, ó, tá vendo? E tem mais plot twist, mais incrível ainda do que a palavra estupefaciente. Rebobina um pouco para 2013. Um personagem que citamos nessa história foi condenado por receber propina de um traficante, certo? Adivinha quem foi? O juiz Vilmar José Barreto Pinheiro, o cara que mandou prender o Planet Hemp. Para, o quê? Tá vendo? Ele que era pela ordem, pela moral e os bons costumes, Pedro, como é que foi aceitar propina de traficante, meu irmão? É brincadeira. Será que é porque ele ficou 11 meses ouvindo o Planet Hemp e foi corrompido? É. Que punição que ele recebeu? Aquela boa e velha punição que é assim: toma aqui a sua aposentadoria e vá viver numa casa de praia dando carteirada. Lá em Cruzeta, nunca mais se soube de ninguém plantando maconha. A cidade continua pacata e os índices de violência próximos de zero. Uma minoria de cruzetenses acha que a cidade foi a pioneira nesse tema de uso medicinal de cannabis no Brasil, mas assim, uma parte grande dos moradores, nem gosta dessa conversa. E assim, ainda tem um resto que sabe que a gente ainda tem muita coisa pela frente antes desse país virar o que Cruzeta era tanto tempo atrás. Aquele negócio de plantar uma árvore, escrever um livro e fazer filho, não é comigo, Vitor. Eu já escrevi um livro, não sei quanto ao filho aí, o que é que vai acontecer, não sei, mas não vai rolar o negócio de plantar árvore, não. Pra mim aqui tá complicado. Ah, velho, pra mim também vai ficar difícil, viu? Não consigo nem cuidar daquelas cebolinhas que a gente compra no mercado, da raiz no copo d'água. Meu feijão da escola que eu botei no algodão morreu. Não dou conta disso, não. Vai. Mas eu aprecio o trabalho, Vitor, de todos os plantadores de árvore e criadores de filhos do Brasil. Com certeza. Vocês criam sombra pra gente, pessoal. Exatamente. Ao mesmo tempo que criam uns menininho barulhento aí, que grita, mas eu sei que dá alegria pra vocês. A gente fica por aqui hoje curtindo um descanso, uma sombra e uma água fresca.
Eu sou Pedro Duarte e espero você na próxima semana no Som do Brasil. E eu sou o Vitor Camejo, já tô ansioso pelos nossos próximos encontros, hein, galera? Então, semana que vem estou aqui. Beijos. Só no Brasil é um podcast da Wondery com produção da Pipoca Sound e apresentado por Pedro Duarte e Vitor Camejo. A direção é do Afonso Capelaro. A finalização de roteiro é do Afonso Capelaro, com comentários meus e do Pedro Duarte. O roteiro é do Daniel Castro. A pesquisa é da Sara Stopazoli. A edição de som é feita pela Betina Calmon e Eduardo Keller. A música original, desenho de som e mixagem são da Betina Calmon, do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. As artes são feitas pelo Luiz Rondinelli. A checagem é da Thaís Mandarino. O clearance é do CQSFV Advogados. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Redburn e Marshall Louie. A produtora associada é a Giovanna Romano Sanches. Isso aqui tá uma uva.